Estamos de nuevo con ustedes, esta vez con una persona muy comprometida con el desarrollo de la trilogía analítica en el mundo desde el área de la educación. Ella es Luciana Avelino, brasilera de nacimiento, nacida en Brasilia, y que tiene ya una larga trayectoria dentro de la cual se cuenta este libro que ella escribió hace algún tiempo, que es muy importante, se lo recomendamos de paso. Bueno, ella está aquí con nosotros hoy. Luciana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para que la gente se entere un poquito, ¿cómo es que tú llegas a la trilogía analítica? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y cómo fue eso? Bom, buenas tardes. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, porque eu vou falar em português e vou falar devagar, espero que vocês me entendam, e se não me entenderem, podem perguntar que eu repito. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, é com muito prazer, eu tenho muito apreço com todos os latinos, e em particular com os colombianos, e é com muito gosto que estou aqui. Muito obrigada pelo convite. E falando, né, da trilogia analítica, num programa desse, Trilogia Analítica no Mundo, é uma ciência, né, que eu tive a honra de conhecer em Nova York, nos anos 80. E eu fui, por um acaso, para os Estados Unidos para aprender inglês, e tive a satisfação de conhecer a trilogia no primeiro dia. Eu assisti uma palestra do Dr. Kepp no Hilton Hotel, tinha muitas pessoas, e eu me encantei muito com esse trabalho dele lá. Eu falei, nossa, que interessante. Eu morava em Brasília na época, fui para os Estados Unidos e conheci o trabalho dele lá, que é um brasileiro. Eu falei, poxa, que coincidência, né? Que confluência do universo aí maravilhosa que me fez ter essa oportunidade. E lá eu comecei a estudar, era uma área de interesse da minha vida também, porque eu sou formada em letras e estudei a minha vida inteira francês. E fui justamente para os Estados Unidos para estudar inglês, e de uma forma mais rápida. E eu tinha muito interesse em saber por que as pessoas tinham dificuldades no aprendizado de uma língua estrangeira. E conhecendo a psicanálise integral, né, a trilogia analítica lá em Nova York, eu logo comecei a estudar, porque eu vi que ali tinha respostas incríveis para os meus questionamentos. Então, as pessoas não aprendiam, não aprendem muito uma língua estrangeira porque tem um envolvimento emocional muito forte. Pessoas que têm uma inteligência, um QI alto, que têm, assim, aprendizagens rápidas para qualquer coisa do cotidiano, mas quando chega em línguas, a coisa é um pouco diferente. E por que isso? Eu me questionava sobre isso. E aí eu aprendi muito com o Dr. Kepp, e o trabalho da doutora Cláudia também, como as emoções influenciam no aprendizado. Então, comecei a estudar lá em Nova York, né, depois na Europa, fazendo estágio e trabalhando nas empresas trilógicas também, sempre nesse questionamento, né, sempre nessa busca de saber sobre como as emoções influenciam na aprendizagem. Depois, quando voltamos ao Brasil, nós abrimos a faculdade, né? Passou um tempo, a gente abriu a faculdade, que foi justamente para oficializar digamos assim, todo um conhecimento que ainda não estava em manifesto, em uma organização. Só tinha sociedade de psicanálise, né, com suas empresas e residências. E a faculdade foi muito importante para poder, digamos assim, organizar
as ideias trilógicas dentro de estudos. Então, a pessoa pôde ir em algum lugar para aprender essa ciência. Então, foi muito importante essa sistematização de uma ciência muito grande e que precisava se organizar para receber as pessoas que cada vez mais se interessam por essa ciência. Não sei se consegui explicar o roteiro, mas mais ou menos. De todas maneras, para mí es importante, digamos, oírte explicando eso, porque yo he sido, además, alumno tuyo, gracias a Dios, de portugués, y fue una experiencia muy agradable. O sea, es vivir la aplicación del método en la práctica. Y ahí uno puede constatar que sí sirve, es absolutamente efectivo. Otro elemento que yo considero importante como ser humano, como profesional, ¿cuál ha sido tu desarrollo al vincularte a la trilogía analítica hasta hoy? Depois, né, que eu trabalho na faculdade e já há alguns anos eu também trabalho como terapeuta, psicoterapeuta da Sociedade de Psicanálise Integral. E hoje eu também sou coordenadora do curso de pedagogia, que, aliás, nós temos o prazer de ter alguns alunos colombianos estudando conosco. Claro. Muito legal. E nessa dupla face, né, psicoterapia e faculdade, a gente pôde constatar muitas questões, porque a nossa faculdade de pedagogia, ela tem o forte no tratamento das emoções, manifestos em sala de aula. Então, é um diferencial bacana da nossa faculdade. Porque hoje, Prieto e Roberto, a situação está bem difícil. Tanto, né, eu chamo essa conversa aqui de SOS pais e professores, né? Então, é um SOS, é um pedido de socorro que está acontecendo, tanto do lado dos pais, quanto do lado dos professores e alunos. A situação não está boa. Eu trouxe aqui até alguns dados estatísticos, eu posso colocar aqui um PowerPoint? A situação atual, ela está bem delicada. Eu não sei exatamente, Pietro, se tem assim, os dados da Colômbia, mas no Brasil, olha, 20% dos adolescentes entre 12 e 18 anos estão atualmente se mutilando, o que representa 14 milhões de pessoas. Não é algo assim desprezível e pouco. Uhum. Se você vê um adolescente no calor e ele está de manga comprida, pode saber que aquele adolescente está se mutilando. Nos Estados Unidos, 1 entre 4 jovens se mutila, mais de 30%. E é mais meninas que se mutilam, assim. Então, houve um aumento de suicídio de 24% nas cidades brasileiras, em 2006 e 2015. E os dados mais atuais, só temos dados até antes da pandemia. Engraçado que em nenhum lugar a gente consegue encontrar dados mais atualizados. O Ministério da Saúde aqui no Brasil, em 2019, registrou cerca de 12 mil casos de suicídio, só no ano de 2019. A faixa etária mais afetada, entre 15 e 29, quer dizer, jovens, basicamente jovens. Uhum. E o interessante é que agora nós temos poucos casos, mas temos de criança de até 10 anos se suicidando. Isso não existia antes. E os homens têm uma taxa de suicídio mais alta do que as mulheres, em muitas faixas etárias. Então, as meninas se cortam e os meninos se suicidam. Vejam bem. Então, a taxa de suicídio aumentou 33%, isso nos Estados Unidos, nos últimos 18 anos, e atingiu o maior patamar da história americana desde a Segunda Guerra Mundial. Isso para dizer que não é um fenômeno nacional, né, aqui no Brasil, mas mundial.
800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Não é alarmante isso? É uma muita gente. coisa absurda. Muita gente. E aí as pesquisas também mostram que no Brasil, o Brasil é o líder mundial em casos de violência contra professores. Então, como é que é o estado da arte na educação, né? De 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens nem. Jovens que nem trabalham e nem estudam. Então, é também uma estatística muito forte da nossa sociedade, precisando muito de atenção. Então, eu pensei, né? Como lidar com as nossas emoções? E como lidar com as emoções dos outros também, não só com as nossas. Como ficar bem em meio de tantas emoções, né? Então, essa foi a área de meu estudo. E para fazer isso, eu costumo fazer um exercício, Pietro, que você poderia fazer com a sua audiência, que é o que irrita você? Roberto, me dê um exemplo, e Prieto, me dê um exemplo também do que irrita você. Simples assim, qualquer coisa. Por ejemplo, que alguien te lleve la contraria. Se contrarie. Sí. Tá. Roberto. Que alguém te desrespeite, falte com o respeito. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui, que acontece muito em São Paulo. Então, por exemplo, eu estou na minha casa e vou para a escola, né? Eu calculo o percurso de mais ou menos 15 minutos. Aí eu dou 45 minutos, é o meu plano que eu vou chegar lá, porque São Paulo tem trânsito, né? Aí eu olho para a Marginal, que é as autopistas lá de São Paulo, tudo parado. E aí dá aquele desespero, aquela raiva, aquela irritação medonha, né? Uhum. Então, a minha irritação vem do trânsito ou dos meus planos que não deram certo? Porque eu sei que São Paulo tem trânsito 24 horas por dia. Então, isso é neurose, né? Eu olho para a realidade e não aceito. Eu sei que tem trânsito, mas eu não aceito. Então, não é o trânsito, porque eu sei que tem trânsito. Então, o que irrita realmente uma pessoa? Os planos dela que não deram certo. Ela idealizou uma coisa que não deu certo. Então, eu trabalho muito com os professores, porque nós fazemos formação de professores, né? Nós trabalhamos muito com o tema que o Dr. Kepp fala na terceira parte desse livro, da origem das enfermidades, que tem em espanhol também, né, Prieta? Sim, está em espanhol. É muito, muito bacana. A primeira parte ele fala sobre a inveja, a segunda parte sobre a censura e a terceira parte sobre a projeção. E ele fala de idealização também, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Então, a pessoa idealiza que ela vai fazer alguma coisa e que vai dar certo. Mas, quando não dá certo, ela vai entrar numa decepção e numa irritação. Então, aí eu pergunto, né? O Prieto disse que é contrariar, né? Então, não seria interessante, Prieto, se tivesse, por exemplo, todo mundo que não contrariasse você? Não seria bacana? Claro, pero es una situación ideal, ¿no? Não é? Então, essa é a situação ideal. Mas é assim a realidade? Claro que no, no. Nós temos pessoas que são chatas, que contrariam o tempo todo, né? Então, nota que a gente o tempo todo está idealizando situações. Roberto, não seria bacana se a gente tivesse só pessoas respeitosas, que falassem com a gente com todo respeito?
Seria. Mas é assim a realidade? Não, claro que não. Então, a nossa irritação vem de uma ideia que a gente faz da realidade e que não é real, que não é real. E nisso, sabe, a gente pega muitas pessoas, por exemplo, eles contam que, bom, não vou falar não, que aqui tem muita coisa. Por exemplo, idealizar o aluno. O professor idealiza o aluno, que ele vai ser bom, que ele vai estudar. Os pais idealizam os filhos, que eles vão ser gêniozinhos, que são inteligentes e tudo. Mas qual que é a realidade? Que não são. São perezosos, não querem estudar, não são obedientes. Então, você vê que isso é o que é a idealização, e isso aqui é a realidade. Então, há um gap aí, uma distância muito grande que a idealização faz. Então, veja bem a escola. O diretor idealiza os professores, eles têm que ser bacanas, eles vão fazer isso, eles vão dar aulas animadas. O professor idealiza o aluno vai ser aquele que vai sentar lá na frente, que vai colaborar, os pais vão ajudar na educação dos filhos. Não seria bacana se isso acontecesse? Mas olha o que é real. A realidade é, nós temos problemas, dificuldades, temos que lidar com indisciplina, com muitas coisas que acontecem. Então, o que acontece no caso? O seu aluno ou o seu filho, ele sente que você não gosta dele como ele é. Então, você gostaria que seu filho fosse assim. E ele é assim. E você, quando corrige um filho, você corrige querendo que ele seja aquilo que ele não é. E ele sente isso, ele sente que você não gosta dele do jeito que ele é, com as dificuldades dele. Então, ele não é o que você espera dele, e ele não vai conseguir ser. Muitos pais querem que os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, e eles não têm condições para isso. E se tem condições, muitas vezes aqui no Brasil, o Prieto, eles fazem o curso de engenharia e depois entregam o diploma para o pai. Entregam, está aqui, e agora eu vou fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Então, né, eu atendi também uma criança de 8 anos que ela veio aqui porque ela, de um ano para outro, ela tirou 0 em todas as disciplinas, todas as matériazinhas lá da escola. Uhum. E os pais trouxeram aqui, a mãe, né, particularmente, assim, espantada com o que aconteceu, a menina estava agressiva. E aí, quando a gente foi ver, a mãe esperava dela que ela tivesse comportamentos, assim, adultos já. A criança, a mãe se separou, casou com outro e estava grávida. O pai casou com outra e tinha já uma filha com outro, outra família. Então, imagina, ela estava ali no meio, sem pertencer nem um lado e nem o outro. E a mãe esperava dela um comportamento assim. Você já é mocinha, você já tem que entender. E colocando a menina dentro de uma idealização que ela não conseguia, porque ela não se sentia pertencente a nenhuma das famílias. E foi aí que a gente teve que fazer um trabalho com a mãe. O que a mãe estava fazendo ali, né? E aí resolveu. A criança foi bem na escola depois. E que a mãe começou a ver essa questão de tanta idealização com a criança. Aí, outra coisa que é muito comum nas escolas, quem tem escola infantil, de crianças até 5 anos, alguns pais e algumas mães chegam na escola brigando com os professores que uma criança de 2 anos ainda não sabe nem uma letrinha. Como assim?
ela já deveria estar alfabetizada. E a idade de alfabetização é 5 anos, né? 6 anos, 7 anos. Então, essa idealização com o filho, ele tem que saber, e os pais forçam a escola. Então, gera um conflito desnecessário com o filho e com a escola, né? Claro. Estou falando demais, né, seu Pedro? No, me parece importante, digamos, puntualizar en eso que estás señalando. Ahora hay un reto mucho más complicado que tú debes conocer, obviamente, porque trabajas en educación. Tenemos en este momento en el mundo, no solamente en Brasil, en el mundo, un proceso en marcha implementado desde la más temprana edad, un proceso de ideologización de los niños que está causando diferentes problemas. Digamos, si los adolescentes ahora, como tú bien lo dijiste, tienen manifestaciones cuando se mutilan o caen en comportamientos que los lastiman, en este momento estamos viendo niños y adolescentes completamente desubicados en el mundo. Por ejemplo, a través del lenguaje empiezan a utilizar palabras que los desubican en cuanto a dónde deben estar. Entonces, una de esas palabras es empoderarse. El empoderamiento viene de una ideología que tiene unos fines determinados. Pero, digamos, para redondear la idea, como un padre, como un profesor que tenga estos elementos, como una persona consciente puede incidir para que su hijo o un conocido o un sobrino sienta que tiene un soporte en la realidad por esa persona y que no esté completamente desubicado. Yo creo que pues como aquí no se puede hablar muy directamente sobre lo que está pasando en este momento en el mundo, pero me entienden que los niños están siendo víctimas de un, digamos, embate, de un ataque, por decirlo de alguna manera, con estos procesos tan fuertes de ideologización que los están ubicando completamente. O sea, hay definiciones que ahora uno encuentra que son absolutamente traídas de los cabellos, que no tienen ninguna razón, ni se sientan en la realidad, sino que son creación de la mente un poco delirante de muchas personas. Entonces, ¿cómo hacer para brindar un soporte desde la teología analítica, desde este tipo de pedagogía, para esos niños y esos jóvenes que en este momento se están viendo sin norte, completamente desnorteados, para utilizar una palabra portuguesa, ¿no? O sea, desubicados. Então, a questão das ideologias estão cada vez mais fortes dentro das escolas, né? Nós trabalhamos muito, Prieto, com a consciência. E eu trouxe alguns exemplos aqui de como se trabalhar com a consciência, porque ela é a única ferramenta. Não tem como, proteger uma criança da ideologia. Ela está o tempo todo exposta, em todos os lugares, nos filmes, nos brinquedos, nas escolas, em todos os lugares. Agora, quando se fortalece a consciência dela, ela começa a ter uma abertura de espírito e de discernimento. Falar, olha, isso aí está estranho, olha, como é que é isso? Porque é muito sutil, né? É muito sutil. Porque todo mundo sabe que nós temos que dar valor aos direitos humanos, os mais fracos, as pessoas com dificuldade, ser bons com os outros. Quer dizer, as ideologias pegam de base coisas boas, mas levam para um sentido político. Então, a gente sempre, na faculdade Trilógicas, na faculdade EAD Nossa Senhora de Todos os Povos, a gente sempre procura não trabalhar com nenhuma ideologia, zero, apolítico, nós somos apolíticos, mas trazer muito fortemente a questão da consciência da base, na base.
para poder fortalecer o ego da criança e do adolescente. Com a consciência, ela tem um verdadeiro poder na mão. E não um poder apenas de empoderamento, eu quero poder, então eu tenho. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, ele tem as diretrizes do que uma criança não pode sofrer, por exemplo. Ela não pode sofrer abuso, ela não pode sofrer repreensões assim, físicas. Então, tem uma série de questões que é para proteger a criança. Mas falando desse empoderamento que você falou, Prieto, eles usam isso quando se fala de questões políticas, eles usam isso, eles dão para as crianças, logo cedo, 10, 11 anos, para a criança ler, se apoderar do que está escrito ali e ir contra os pais, ter poder para ir contra os pais. Então, não é um real poder, né? Isso aí é um desastre para a criança, desastre. Porque ela tem que se submeter ao certo, ela tem que se submeter ao bem, ela tem que se submeter à verdade. Para a essência dela, é imprescindível isso. Então, agora a gente tem bastante, né, no mundo inteiro, esse uso da educação para fins políticos. Bom, eu vou falar um pouquinho mais aqui da... Opa. Aqui. Aqui eu vou passar um pouquinho. Vou andar um pouquinho mais rápido. Aqui foi um exemplo que aconteceu numa escola aqui em São Paulo, só para mostrar como é que funciona a idealização na escola, né? Sim. Uma professora, ela era até mestre, esse foi um caso real. Ela foi convidada para dar uma palestra numa escola pública. Chegando na escola pública, ela viu que não tinha cadeiras suficientes para todo mundo. E ela ficou tão nervosa, porque ela falou assim, como eu vim aqui especial para dar essa palestra e não tem carteira suficiente? Como assim? E começou a entrar no estresse. Aí ela viu que a professora Elisa estava vindo com os alunos que iam assistir a palestra também, e que estava tão tranquila trazendo as carteiras. Aí ela falou assim, nossa, ela lidava tão bem com a situação e ela fazia com que os alunos aprendessem a trabalhar também. Então, a Ana Maria ficou assim, ela olhou para ela e falou assim, nossa, eu aqui querendo a situação ideal, carteira para todo mundo, e olha, a outra lá com o problema na mão, olha como é que ela resolveu. Então, muitas vezes, né, o estresse não vem do problema em si, mas vem da situação ideal que a pessoa quer. Eu quero dar palestra e quero que tudo esteja em ordem. E na vida da gente, a gente vai encontrar tantas dificuldades, né? Se não tiver idealização, a pessoa lida com o que tem. Se tem idealização, ela se irrita e não consegue lidar. O sea que podríamos decir que el problema se presenta no por el problema en sí, sino por la construcción, la escenificación que yo hago del problema, no por algo real. Isso mesmo, Prieto. A ideia que eu faço. Então, muitas pessoas vivem na ideia, não vivem no real. Porque o real é fácil de resolver. Quer dizer, fácil. Você vai procurar soluções. Isso em qualquer profissão, né? Eu tenho um problema. O que eu vou fazer? Vamos ver todas as possibilidades, variáveis possíveis. Mas se eu já fico com essa ideia, mas por que não? Mas por quê? Não é, aí não consegue resolver. O Freud foi o primeiro a falar da questão da projeção, né? Ajá. Ele dizia que a pessoa que tem o ego fraco, que não consegue lidar, aquela coisa muito grande para ela ver como ela é, então ela
projeta no outro. Aí veio a Melanie Klein, uma austríaca fantástica, e ela falou que existe não só a projeção, ela continuou o trabalho do Freud, mas ela dizia que existe a identificação projetiva. Quer dizer, o outro projeta em mim uma questão e eu acredito nisso e eu também projeto isso nos outros e continuo reproduzindo essa e vivendo essa idealização. Essa identificação, né? Aí o Dr. Kepp veio, completando o trabalho da Melanie Klein, e falou assim que além de ter essa idealização projetiva, além de ter a identificação projetiva, que é identificar no outro o problema, você tem a idealização projetiva. Então, essa teoria é de Kepp, que é muito interessante. A idealização projetiva, porque você vê o próximo exageradamente superior. Você, por exemplo, é muito comum, né, em relacionamentos, as mulheres idealizam mais que os homens, né? Então, a mulher olha para um namorado e fala, nossa, como ele é inteligente, como ele é bacana, como ele é bom, como ele é... E o outro que está ali do lado fala assim, nossa, não estou vendo nada disso. Aí, por quê? Porque ela está idealizando a pessoa. Aí, né, Prieto, ela vai conviver com a pessoa, passa ali 1 ano, 2 anos, ela percebe que aquela idealização não dá para sustentar, né? Mas aí ela não vê a pessoa, não cai a idealização e ela olha para a pessoa como a pessoa é. O que vai acontecer? Ela vê a pessoa exageradamente negativa, exageradamente inferior. Então, na realidade, a pessoa nunca fica no real. Ou ela idealiza, ou ela vê lá embaixo. E aí, obviamente, não dá certo, né? O relacionamento não dá certo. E cada vez mais a gente está vendo casais se separarem depois de 1 ano, 2 anos de convivência. Por causa da grande idealização que um faz do outro, né? Claro, y ese proceso se presenta o se puede presentar en todas las relaciones humanas, ¿no? En las amistades también. Sí. Con los colegas de trabajo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la pareja pues es más fácil de ver, entre comillas, porque empiezan a aparecer esas rupturas de las que tú hablas en el corto tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que vemos ahora matrimonios turbo que llaman porque son rapidísimos, o sea, 1 año, 6 meses y se acabó. Sí. Porque la conciencia les obstaculiza el desarrollo y no perciben eso, ¿no? Exatamente, porque ela precisaria perceber que o problema não está no outro, o problema está nela, né? Claro. E aí eu ponho a pergunta aqui, mas por que a gente idealiza tanto os outros, né? Como você falou, Prieta, às vezes a gente idealiza um chefe, a gente idealiza um professor, idealiza um político, idealiza um cantor. A gente põe lá em cima, como se aquela pessoa fosse resolver todos os nossos problemas. Aí, o Dr. Kepp vai dizer nesse livro, ele diz que a grande dificuldade que muitos têm de trabalhar e até mesmo de ser feliz é devido à enorme idealização que fazem de si próprios. Permíteme, yo hago la lectura en español de esa frase. La gran dificultad que muchos tienen para trabajar e incluso para ser felices es debido a la enorme idealización que hacen de sí mismos. Então, se eu me idealizo muito, eu vou procurar me relacionar, eu vou com alguém tão grande quanto eu. Claro. E aí, aqui vão estar todos os problemas, né? Imagina uma pessoa, eu me idealizo e vou me relacionar com uma pessoa que eu imagino como ela é. Não é, né? E muitas vezes a outra pessoa não idealiza, ela vê
Normalmente o homem, né, ele olha para a mulher, é mais racional, então ele olha para a mulher e fala, bom, ela tem os problemas, ela tem as qualidades, eu vou me relacionar com ela. Fica mais uma coisa real. E aí muitos relacionamentos não dão certo porque há essa exigência do outro, né? De atender às minhas expectativas tão altas de mim mesmo. Podríamos decir que una persona que idealiza mucho es porque se idealiza también. Sim. Claro, yo quería comentar algo muy rápido, que entonces, Luciana, el gran problema es que las personas no quieren conocerse, no quieren conocer a sus hijos, no quieren ver los problemas que ellos tienen y los propios problemas. Entonces quieren vivir en un mundo donde todo está bien, ¿no? Y cuando se confrontan con estos problemas, caen al otro extremo, que no, la idea de que no hay solución para nada. Y sería interesante saber cómo lidiar con esa situación, ¿no? ¿No cree, doctor? Claro, claro, porque ahí aparece eso que estabas nombrando, que es la frustración, ¿no? Tenemos, si sabes, obviamente lo de los nombres de las generaciones, ahora la generación de cristal, que se supone que es la que estamos viviendo, son generaciones que se llama así porque no aguanta nada, ¿no? Entonces, cero frustración. Cualquier tipo de problemas que vean en sí mismo o en el otro, ahí corren a ese tipo de soluciones violentas de la mutilación, de incluso hasta del suicidio, porque no aguantan ningún tipo de frustración, ¿no? Exatamente. Sim, desculpa. No, desculpa. Como dice Luciana, cuanto más el ser humano quiere esconder la conciencia, entonces, en vez de así, va debilitando más y más el ego. ¿No es cierto, Luciana? Sí. O sea, cuanto más el ser humano esconde la percepción que él tiene de los problemas y no quiere admitir, peor va a estar su relación con sus hijos, padres y profesores. Y parece, doctor Francisco, que toda la sociedad ahora es de cristal, ¿no? Ahora hay un cancelamiento, si uno dice una cosita diferente a un familiar, a un amigo, te cancela, ¿no? En el WhatsApp y también en la vida real. O sea, estamos en un momento muy crítico, realmente. Sim. Tem até um escritor, filósofo alemão, morreu recentemente, o Bauman, que fala que nós estamos vivendo uma sociedade líquida. Nada mais se segura, nada mais dá para se apegar. Assim. Não há terra firme. Tudo. E aqui eu trouxe alguns. Bom, esse aqui é uma libertação da vontade, que o Dr. Kepp fala, que a humanidade é constituída por crianças birrentas, adolescentes desagradáveis, moços megalômanos e velhos ranzinzas. ¿Cómo le Prieto? Entonces sería que la humanidad está constituida por crianças patalitudas, adolescentes desagradables, muchachos megalómanos e viejos rabietas, não? Sim. Então, querendo dizer, olha, gente, é o que nós temos. Olhe para a realidade. Então, vocês estão falando, né? Nossa sociedade está muito ruim, mas vamos olhar para ela do jeito que ela é. E na realidade, é o que os portugueses falam, né? É o que temos. A gente tem que aceitar a nossa realidade. E aí é isso que você falou, Roberto. Trabalhar com a realidade, né? Com o que tem. Então, ter consciência do que tem. Aí a pessoa tem mais segurança. Então, eu só queria comentar que na faculdade, né, que eu trabalho, em todos os cursos, nós trazemos esses conceitos. Então, para as pessoas, os alunos terem segurança, por exemplo, na FATRI, os alunos trabalharem com as frustrações, com a própria realidade, para poder trabalhar com a realidade deles.
Então, um pedagogo tem que aprender a lidar com as próprias emoções para poder lidar com as emoções dos alunos. Então, esse é um dos nossos pontos que nós trabalhamos. E eu trouxe alguns exemplos. O que fazer, né, o Prieto, como você falou? A criança, normalmente, ela materializa as emoções. Por exemplo, ela tem uma dor de ouvido, febre, dor de garganta muito mais constante do que um adulto. Se ela vai ter uma prova, ela somatiza na hora. Se ela vai ter uma viagem, ela somatiza. Por quê? Porque a criança tem baixa tolerância para aguentar frustrações. Tem um ego muito fraco. Então, em primeiro lugar, os pais têm que saber disso. E professores, né? Segundo, a tendência geral dos pais, o que é? Quando a criança apresenta algum problema. Pare de chorar agora. Você é escandaloso, você é preguiçoso. E começa, a criança está chorando, tem um problema. Então o pai não quer nem, a mãe não quer nem saber o que é, já fala, para. Ok. Se a criança obedecer, na hora, assim, ela está engasgada, ela vai embotar aquela emoção, mas vai ficar fervendo por dentro. Como é que seria embotar em espanhol, Prieto e Roberto? Es más o menos. Embotar. Tá. Ela vai segurar aquela emoção lá dentro. Mas se você não falar nada, é uma censura maior ainda. Você está vendo que a criança está com problemas. Então, veja bem. No fundo, a criança sabe que ela está errada e ela não quer admitir. Se você não falar nada, ela vai continuar a esconder a verdade dela mesma. As emoções que ela apresenta é um alerta. Ela está com emoção ali. Os pais, os responsáveis, têm que ver, tem alguma coisa errada com essa criança. Não passe por cima. Aí, o que acontece? Nós não podemos nem censurar e nem fingir que a gente não está vendo. Um aluno chega lá esperneando. Você não pode querer que ele volte ao comportamento normal e pronto, e acabou, engula aí rápido. Nós temos que averiguar o que está por trás dessa emoção. E, normalmente, é uma vontade invertida, que é outro conceito de Norberto Kepp, no livro A Origem, a Liberação da vontade. A vontade. Tem até aqui. Que esse livro... A libertação da vontade. O que ele vai trazer? Ele vai trazer que existe uma vontade que é boa e existe uma vontade que é invertida e ruim. A vontade ruim, ela pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Inclusive no que a gente falou agora há pouco. A pessoa idealiza por quê? Porque ela quer satisfazer a vontade dela. Ela quer ver um mundo diferente. Então, é a vontade dela que faz isso. E é ruim para ela. Então, os pais e professores têm que averiguar o que está acontecendo. Tem uma vontade aí por trás. Aí, nós temos que interiorizar, conscientizar essa vontade invertida. Por exemplo, o filho não quer levantar para ir para a escola de manhã. Não quer. Você pode fazer um tipo de censura. Vou te arrancar da cama, sai logo, vou te jogar água. Segunda censura, cobre o filhinho, tua filhinha, então dorme. Deixa ele dormir e não leva para a escola. Outra censura. Então, a terceira é a consciência. Conversar com a criança. Por que você não quer ir para a escola? Averiguar, usar da sensibilidade. Será que está tendo bullying na escola? Quando tem bullying na escola, a criança não vai para a escola. Nós tivemos um caso numa escola de uma criança de 3 anos, que estava ameaçando os coleguinhas se eles não fossem de roupa cor-de-rosa no dia que ela falava, ela batia em todo mundo. Então, as crianças de 3 anos não queriam ir para a escola.
por descobrir era essa criança lá que estava fazendo bullying com as outras. Então, existe esse tipo de situação que tem que averiguar. E digamos que seja preguiça mesmo, investigar. Ela quer ficar em casa para jogar videogame. E aí? O que fazer, Prieto? O que fazer, Roberto? Con todo lo que tú has expuesto, yo creo que lo importante, digamos, desde el punto de vista de la pedagogía, de la educación, de la formación, es como tratar de poner al ser humano frente al error mismo y enfrentarlo con eso, en lugar de enfrentarlo con la autoridad o enfrentarlo con esa persona que lo está educando, ponerlo frente al hecho que él está protagonizando y tratar de que entienda lo que eso implica para él, ¿no? Isso mesmo. É simplesmente mostrar as consequências. A criança só muda se ela conscientizar que tem consequência para ela. Então, se você disser, vai ficar burrinha, uma consequência. E os pais normalmente falam assim, estou triste com você. Você me deixa chateado, chateada. A criança não muda nunca com isso. Nunca. Ela é esperta, ela sabe. Ela não muda. Porque ela Pero sabe. ahí hay otro elemento mucho más negativo, ¿no? Y es que si yo le digo al hijo o al muchacho o al niño que me deja triste, que me deja aburrido, que él va aprendiendo que él puede manejar mis emociones, ¿no? Claro. Es interesante ver eso, porque ahí vamos patologizando las relaciones, ¿no? Le vamos dando poder a ele, não? Sim. Isso, Roberto. Aí que a criança mais gosta, mais gosta. Agora, tem outra situação que a criança, ela não vai... Toda vez que ela faz alguma coisa errada, a mãe abre um baú e começa a falar tudo da criança. Olha, você, desde criancinha, você já fazia isso, e repete todos os problemas da criança. Ela também não vai mudar. Ela vai continuar. Minha mãe, se eu faço errado, se faço certo, minha mãe fala isso toda vez, então ela não muda. Ela não muda. Então, eu tenho outros exemplos, que é a questão de dar limites, né? A necessidade de dar limite às crianças. Eu não sei se eu tenho mais tempo, Prieto. Pero yo creo que 5 minutos para que expliques eso porque me parece interesante. El TDAH ahora y muchas veces en la historia ha estado muy de moda, ¿no? Y yo creo que tiene que ver de pronto con eso que tú vas a comentar, el déficit de atención, ¿no? A questão... nós temos muitos problemas sociopatológicos. Hoje, há um excesso de diagnóstico para as crianças. Recentemente, eu li uma tese de doutorado de uma colega lá da USP, da Universidade de São Paulo, que ela fez um trabalho muito bom do excesso de medicalização das crianças. Ela pesquisou, no ano de 2010, no estado de São Paulo, era dado 200 mil doses de Ritalina ou Concerta. São dois remédios dados para as crianças para evitar a hiperatividade. 10 anos depois, em 2020, essa medicalização passou de 200 mil doses para 2 milhões de doses. Nossa! Em 10 anos. Quer dizer, será que as nossas crianças ficaram hiperativas em 10 anos assim? É impossível. Então, isso está tendo uma consequência muito grave na pedagogia. Por quê? A criança fica dopada, ela fica quieta, assim, mas fica dopada. Aí, o que acontece? Quando uma apresenta um problema, digamos que uma não tome remédio, que seja uma criança normal, uma criança, ela é ativa. O professor já chama os pais e fala, olha,
A criança não tem condições de lidar com ela. Mas não é real isso, muitas vezes não é real. Mas é porque já uma grande quantidade de crianças tomam remédio. E nós não estamos em sala de aula com crianças normais, estamos com crianças dopadas. E a criança, ela é muito expansiva, ela é mais próxima da essência dela, então ela vai apresentar muita atividade, a base dela é ação, e impedir isso, não saber lidar com uma criança ativa, né, é um absurdo, porque daí ela deixa de manifestar o melhor que ela tem, que é a parte essencial dela, né? E muito disso é pela questão de não dar limites. Quando você não dá limite para uma criança, como aquele caso que eu coloquei, da criança que não quer ir para a escola porque quer ficar jogando videogame, se os pais liberam isso, bom, então não vai para a escola hoje, vai, fica aí. Então, não dá limite para o correto, ela não manifesta essa essência boa. Ela fica só nas vontades invertidas e não se desenvolve. Então, o limite, só dá limite quem tem afeto. Só dá limite quem tem afeto. O Dr. Kepp tem uma frase muito bacana no livro Libertação dos Povos, que ele fala que só quem tem afeto fala a verdade. Só quem tem afeto fala a verdade. Tem coragem de falar a verdade. Tem coragem de dar limites para uma criança. Isso é uma prova de afeto incrível para a criança. Para colocá-la dentro, eu sei que é difícil, né? Na escola não é fácil isso, mas colocar uma criança de volta dentro da conduta correta, dentro do bem, dentro da verdade, né? Uhum. Então, que mais? Yo creo que hay una cosa importantísima que pues uno no puede dejar de nombrar, y con esos datos de pasar de 200.000 dosis a 2 millones, uno no puede aislarse del contexto social, incluso del contexto económico, financiero, porque no valen lo mismo 200.000 dosis que 2 millones. Entonces, estamos viendo ahí también una injerencia de otras cosas, de otros intereses, que ojalá las personas saquen conclusiones, porque no es muy difícil llegar a ver dónde es que está el origen de ese bombardeo, digamos, en este caso, de medicamentos hacia nuestros niños, ¿no? Porque no es solamente en Brasil, es aquí también, ¿no? Y lo asustador o lo impresionante es que uno oye aquí las profesoras hablando de que tal niño lo remitió a la psicóloga y la psicóloga lo medicó, y bueno, ahí empiezan el camino, ¿no? Y no es un caso poco frecuente, es muy frecuente. Y eso se solucionaría, como bien dice Luciara, con unos parámetros clásicos de límites, ¿no? Porque los padres hoy quieren que su hijo o su hija no sufra frustración ninguna. Entonces lo dejan hacer todo lo que quiera. Y un niño sin límites es un niño que no tiene parámetros para vivir una vida organizada y ordenada desde pequeño. Entonces pueden llegar muy fácilmente a ocasionarse daño a ellos mismos, a sus familias y al país, ¿no? Entonces los límites, como está diciendo Luciara, son un elemento de la mayor preponderancia que desafortunadamente en este momento no se está teniendo en cuenta, pero yo creo que con base un poco en esta charla, concluyendo, podríamos decir, la educación tiene que ir hacia el sentimiento, el pensamiento y la acción del ser humano, ¿cierto? Sim. E uma coisa que está acontecendo, Prieto, que é horrível, é esse último aqui que eu posso mostrar para você, que é a questão do materialismo. Ajá. O materialismo que nós estamos vivendo hoje é um absurdo. Porque qual que é a finalidade do materialismo? É ter prazer. Ter prazer. Celular, mídia social, viagens, comida, sexo. O materialismo é isso. Então,
todo mal-estar, dor, tristeza são considerados como desvios e tem que ser eliminado. Ajá. Então, aconteceu aqui no Colégio Rio Branco, em São Paulo, no ano de 2022, no ano passado, 2 crianças se suicidaram. Uma de 12 anos e uma de 14, no mesmo mês. O que aconteceu? A criança de 12 anos, a mãe, ele estava com o celular, a mãe tirou o celular, ele foi para dentro do quarto e se enforcou. Sí. Veja bem, que ego fraquinho dessa criança. E o outro, a namorada terminou com ele e ele se jogou pela janela. Então, veja as consequências de uma vida materialista, sem ser uma pedagogia do pensamento, sentimento e ação, leva ao egoísmo, desilusão, depressão, dificuldade de agir, falta de sentido para a vida e morrer ou não. Sem contar, Luciana, que aí parece que cada vez menos há essa questão importante. Como tu disse, estamos vivendo no materialismo e não dando nenhuma importância à vida espiritual, Uhum. à consciência, a los actos de bondad, altruismo, de acción en el bien. Entonces, esta caída, decadencia de valores que hay en la sociedad es una tremenda inversión del ser humano. Eso muestra que nosotros, los adultos principalmente, están alejándose cada vez más de la realidad y están llevando no solo la sociedad y también a sus hijos a una dificultad tremenda. Sim, exatamente, Roberta. É o que eu costumo dizer, que tem nosso mundo metafísico, né? Que tem 3 graus de abstração, você entra na estética, você entra em elementos mais elevados, até chegar numa espiritualidade, né? Claro. Digamos que seria o 3º grau, que seria o metafísico, o espiritual. Então, nós temos essa possibilidade transcendente incrível, mas a gente, né? Aí, pelo que o Dr. Prieto falou da questão social, política, leva para esse mundo material. Porque, aliás, ele é mais fácil de dominar também a pessoa, né? Que vive só no material. E aí eu falei isso exatamente, Roberto, que o desenvolvimento moral e espiritual, aquisição de conhecimento para transmitir a outras pessoas, tá vendo? O outro, exercício do amor altruísta, que você acabou de falar, Roberto, ajudar as outras pessoas a viver decentemente, a se desenvolverem, que a vida tem sentido e diminui o sofrimento humano, né? Claro. No importarse con el mundo es no importarse con uno mismo. O sea, a medida que nos alejamos de esa acción de amor, de altruismo, de cuidar del mundo, de vivir para el mundo, y pasamos a vivir solo en nuestro egoísmo y las cosas materiales que me interesan, eso estoy en un ataque a mi propio ser, a nuestra finalidad, a nuestra verdadera finalidad que estamos omitiendo con esa vida que estamos construyendo con nuestra teomanía. Então, só para dizer que nós temos um trabalho maravilhoso que o Dr. Kepp nos forneceu, que nos dá à educação ferramentas para trabalhar e para dar muita esperança para o ser humano. Muita esperança. Yo creo que vale la pena recordar lo que en uno de estos últimos programas ha dicho Norberto Pepe, y es que cuando uno ayuda a otro ser humano ya está actuando sobre la corrupción, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese último ítem que está ahí, la disminución del sufrimiento humano, que yo creo que fue una de las motivaciones que él ha tenido a través de toda la vida, es un ejemplo que nosotros, pues todos como seres humanos debemos seguir, porque definitivamente en este momento en el mundo hay mucho sufrimiento, mucha destrucción,
y mucha inequidad en todas las áreas, pero en nuestras manos está como la posibilidad de empezar a tocar otra música y empezar a generar otros espacios para que el mundo de alguna manera empiece a recuperarse, ¿no? Claro. Bom, Bueno, de todas maneras ha sido muy grato oír a Luciara y pues nos quedaríamos ahí 3 días hablando sobre el tema, ¿no? Claro. Es muy interesante. Sí. Pero seguramente vamos a tener más oportunidades de ir desarrollando estas charlas y estos encuentros con personas tan agradables como Luciara, que tiene tanta experiencia en educación y que puede ayudar tanto, no solamente allá en el contexto brasilero, sino en toda América hispana, porque más que latinos somos hispanos, ¿no? Aquí no hablamos sim, latino, é verdade. É verdade. hablamos español. Entonces, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y Muito obrigada. espero que nos volvamos a Gracias. encontrar muy pronto. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito agradável estar aqui. Bom, obrigado. Tchau, obrigada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.